CBN, tempo e temperatura. Vocês ouviram aqui pela manhã vários alertas meteorológicos, né? De chuva intensa, não só na rede CBN, de que região sudeste, região sul, há previsão de chuva e também ventos fortes. E a gente vai saber, de fato, o que está previsto para o Espírito Santo. Meu convidado é o Hugo Ramos, ele é coordenador de meteorologia do INCAPER. Hugo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Me conta, o que a meteorologia diz para os próximos dias e para o mês de abril, chegada do outono, né? Então, o que a gente tem observado, né, que ao longo deste fim de semana, né, a gente pode ter uma condição de instabilidade em parte do Espírito Santo, né? Agora, seguindo aí na direção, né, do inverno, quando começa aí a diminuir a frequência das chuvas, a gente tem observado aí, digamos assim, para os próximos dias, né, ao longo do final de semana, a gente tem uma possibilidade de chuvas, né, principalmente no começo do dia, né, no litoral capixaba, se estendendo aí da Grande Vitória até o norte, e no período da tarde, né, a combinação aí do tempo abafado e do calor pode provocar pancadas de chuvas em pontos isolados nas regiões sul e serrana, né, aquelas chuvas que normalmente ocorrem aí no final da tarde, noite, né, em que em alguns momentos podemos ter aí os valores um pouco mais acumulados, né, em alguns trechos aí, principalmente nas áreas montanhosas do estado. Já, né, no domingo, né, a passagem de uma frente fria aí em alto mar, na altura do Espírito Santo, pode trazer alguma umidade, né, o que pode provocar aí chuvas em todo o estado, mas assim, os locais onde a gente tem que, digamos assim, tem que observar com um pouco mais de cuidado, são nas áreas mais altas, né, região sul e serrana, até em função mesmo, né, da característica da região, onde é mais propício o desenvolvimento de trovoadas. Nas outras áreas do estado, como agora as chuvas elas são menos intensas, elas devem ocorrer ao longo do dia aí, sem causar, né, qualquer tipo de transtorno mais significativo. Esses alertas aí de muita chuva, de tempestade para Rio, São Paulo, eles não chegam ao Espírito Santo? Da forma, né, com volumes expressivos, não chega. Porém, se a gente levar em consideração, né, que essas trovoadas aqui no estado, elas são decorrentes, né, desse tempo abafado que a gente está sentindo agora, desses dias, interagindo aí com essa umidade, entre hoje até sábado, com o efeito local, e a partir de domingo, com o avanço da frente fria, a situação ela não fica tão, digamos assim, complicada, porém, localmente pode ter aí alguma chuva um pouco mais forte, né, com aquelas condições de trovoadas, rajadas de vento, né, como já vem acontecendo aí, né, há alguns dias atrás aqui espalhados no Espírito Santo. Mas, por enquanto, ainda não tem nenhum tipo de tendência um pouco mais forte. Caso essas condições possam mudar, a gente vai informando os nossos boletins de previsão do tempo e eventuais avisos meteorológicos para o período. A gente, em tese, vai ter um outono menos chuvoso? Então, de acordo com o prognóstico climático, não temos, digamos assim, né, uma questão, digamos assim, de ser o outono menos chuvoso. Vale destacar que a gente está saindo, né, em tese, da época mais quente e chuvosa, né, mas esse ano nós tivemos algumas situações um pouco diferentes para ir para a época mais fria e seca. Então, daqui para frente, né, as chuvas elas passarão a ser menos frequentes, podemos ter aí volumes mais acentuados na faixa litorânea, mas esses volumes acentuados não chegam aí a 100, 150 milímetros, né, distribuídos aí entre o outono e o inverno, mas aquelas chuvas que normalmente a gente espera aquelas pancadas de chuva de verão, elas passam a ser passam a ser menos frequentes. Mas se a gente for levar em consideração, né, esse ano de 2025, né, começamos o ano com chuvas bastante intensas, né, que tivemos aí alguns eventos extremos, principalmente no norte do estado. Já depois da segunda quinzena de janeiro até aí o final de fevereiro, praticamente o estado passou um período longo sem ocorrência de chuvas, então que acabou, né, até por conta do calor, diminuindo um pouco aí o nível dos rios, né, diminuindo um pouco de armazenamento de água do solo. E agora, né, no mês de março, tivemos aí algumas chuvas distribuídas
né, pelo estado, mas essa é uma distribuição um pouco irregular. Então, por isso que daqui para frente, né, até nessa transição até o inverno, nos meses de abril, maio, junho, não temos uma expectativa de chuvas acima da média, né? Não temos esse prognóstico. Então, a gente tem uma tendência de chuva dentro da normalidade, dentro da média, né, com redução gradativa até o mês de junho. E em relação às temperaturas, né, teremos ainda o padrão de temperaturas elevadas, ou seja, aquelas frentes frias, aquelas friagens que normalmente a gente poderia esperar, digamos assim, alguma friagem antecipada aí no mês de abril, no mês de maio. Por enquanto, os prognósticos não apontam muita coisa. A gente vai atualizando no diário. Por exemplo, até essa frente fria que está prevista para passar nos próximos dias, ela vai indo na direção do oceano e a umidade vai ser trazida do continente, ou seja, o ar frio associado a essa frente não deve alcançar o Espírito Santo ainda nesse episódio. Nos próximos, a gente pode olhar de uma forma diferente. Então, eu vi que em outros estados, a expectativa de temperaturas, Rio, por exemplo, 19 graus, isso não se aplica ao Espírito Santo? Bem, a partir de domingo, com a passagem da frente, vai haver um aumento das nuvens. O que pode acontecer nesse período é que as máximas não devam se elevar muito, né? Esperando que, como a gente tem ainda, né, até sábado, né, temperaturas ainda acima dos 30 graus em boa parte do estado, né, o noroeste e o sul aí na faixa dos 35, 36, já mais para frente as temperaturas máximas devem cair por todo o estado. Em relação às mínimas, como a frente não vai avançar, digamos assim, em direção ao sul da Bahia, ela vai se desviar para o oceano, então a massa de ar polar que normalmente vem atrás da frente fria não vai contribuir para essa queda acentuada, né, nas temperaturas nesse primeiro episódio ainda, dessa frente passando pelo estado. A gente vai continuar sentindo esse abafadão, né? Ainda devemos ter, nesse começo ainda, né, nesse mês de abril, né, por o todo, a gente deve ter ainda uma condição mais abafada. Então, por isso que a gente ainda está, né, acompanhando, monitorando. Caso haja aí alguma mudança repentina, a gente pode informar. Mas o panorama, né, olhando de forma inicial, ainda não há ainda essa expectativa do frio, né? Afinal de contas, a gente está fazendo essa transição para o inverno, e a época do inverno é a época que o estado ele tem, digamos assim, algumas modificações naturais, né? Espécies que normalmente florescem nessa época do ano, acabam, né, embelezando principalmente as áreas mais serranas, e também o frio, né, que acaba mudando um pouco aí, né, o cotidiano, a vida da população, né, até diminuindo os impactos do calorão que a gente já vem sofrendo aí, né, há mais de um ano e meio aí, pelo padrão, né, que a gente tem sentido no estado. Tá chovendo no lugar certo? Pergunta do Hélio. Em todos os lugares, assim, onde há nascentes, rio, mata? Então, né, o que a gente tem avaliado nos últimos dias é que, por exemplo, o mês de março mesmo, né, a concentração de chuvas, elas foram, né, o volume de chuvas foram até interessantes para esse mês de março, né? Afinal de contas, é o último mês, é o mês de despedida do período chuvoso. No entanto, os episódios de chuva que ocorreram no mês de março, né, contando com uma distribuição no estado, eles ocorreram em curtos episódios, né? Episódios aí dentro do mês inteiro, né, 2, 3 episódios de chuva intensa. Então, assim, a quantidade de chuva é uma quantidade considerável, porém, ela foi, né, em dias espaçados. Então, todo aquele volume de chuva significativo, ele não foi suficiente para poder diminuir, né, para poder, digamos assim, melhorar o armazenamento de água de solo, e ele acaba causando um bico de cheias, né? Há uma elevação repentina no nível dos rios, porém, né, ela não é uma elevação perene, né? Dias depois ela volta para a condição antes da ocorrência das chuvas. Então, esse período tivemos boas chuvas, porém, né, elas não foram, digamos assim, distribuídas ao longo do mês para poder garantir aí um aumento gradativo. Então, por esse motivo, né, que as chuvas foram significativas, mas não foram suficientes para poder
minimizar aí, né, a estiagem que tivemos aí, né, entre o final de janeiro e o mês de fevereiro. Ok, Hugo, te agradeço pela participação, viu? Bom trabalho para vocês. Em nome do INCAPé, agradecemos a oportunidade e convidamos aí, né, os ouvintes para saber mais atualizações da previsão. É só acessar meteorologia.incapé.es.gov.br. Obrigada, bom trabalho. Tudo de bom, até mais.